Sabe o que acontece quando um vazamento de óleo, que parece ter vindo do nada, atinge algumas das praias mais bonitas do Brasil? Pois é, a investigação oficial sobre um grande derramamento de óleo revelou uma cadeia de eventos surpreendente, que vai muito além de uma simples peça quebrada. Então, bora entender essa história. Tudo começou de repente com um choque. Em abril de 2019, umas pelotas de óleo bem estranhas começaram a aparecer nas praias da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. De início, ninguém sabia de onde vinha, mas o estrago era visível e, claro, devastador. E aqui começa o grande mistério. Uma mancha de óleo gigantesca surgiu no meio do mar, e mesmo com todo o esforço para conter, acabou poluindo um dos nossos litorais mais famosos. A pergunta que não queria calar era: de onde veio esse óleo todo e por que ninguém conseguiu parar? Olha que curioso. As primeiras pistas vieram do espaço. No dia 25 de março de 2019, imagens de satélite pegaram no flagra uma mancha de óleo enorme que parecia estar saindo de perto da plataforma P-53 da Petrobras, a uns 120 quilômetros da costa. Não tinha como negar. A imagem era clara. Com essa prova em mãos, a Agência Nacional do Petróleo e o IBAMA, que são os órgãos que fiscalizam isso tudo, abriram uma investigação oficial. O primeiro passo era óbvio: descobrir o que, afinal de contas, tinha dado errado. E a primeira hipótese, a mais lógica, era um problema no gigantesco duto submarino que leva o óleo da plataforma para o continente. Seria um vazamento clássico. Só que essa teoria foi descartada bem rápido. O sistema que monitora o duto não apitou nada e os robôs submarinos que foram checar a estrutura não acharam nenhum furo, nenhum dano. O mistério só aumentava. Ok, então vamos para o próximo suspeito da lista. Será que foi algo mais grave, tipo uma falha catastrófica num dos poços de petróleo lá no fundo do mar? Isso sim seria um problemão. E, de novo, as evidências disseram que não. Os dados de pressão dos poços estavam todos normais e as inspeções não mostraram nenhum vazamento. As causas mais óbvias, aquelas de filme, foram sendo riscadas da lista, uma por uma. Então, peraí. Se o problema não estava no equipamento submarino, a investigação teve que virar de cabeça para baixo. A única possibilidade que sobrava era bem mais sutil, uma falha silenciosa acontecendo ali dentro, no sistema de processamento da própria P-53. E foi exatamente isso. A origem do vazamento não foi um evento único, barulhento, mas sim uma série de pequenas falhas que foram se somando, uma verdadeira cascata de erros que acabou comprometendo o sistema inteiro. Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada em como a plataforma funciona. Basicamente, o que vem dos poços é uma mistura de óleo, gás e água. A plataforma separa tudo isso. Pensa num pote de molho de salada. O óleo fica por cima, a água por baixo e aí a água tirada pelo fundo. E para esse processo funcionar direitinho, tem um equipamento que é fundamental, o medidor de interface. É ele que consegue ver a linha que separa o óleo da água. Ele garante que só a água seja descartada no mar. E é aqui que a investigação encontrou uma coisa, assim, chocante. Um documento interno, de 2011, já dizia que esses sensores específicos eram um problema conhecido. Tinham um histórico de dar erro e falhar o tempo todo. Ou seja, mesmo sabendo disso, eles continuaram em uso até 2019. E não era só um medidor de interface. O relatório da investigação pinta um quadro de um sistema operando de um jeito muito precário. O controle, que devia ser automático, estava sendo feito na mão pelos operadores. Vários outros equipamentos importantes para limpar a água estavam sendo simplesmente desligados ou quebrados. O resultado de tudo isso, com o sistema de separação e limpeza falhando em série, o óleo bruto acabou indo embora junto com a água e foi despejado direto no mar. Em outras palavras, não foi um vazamento acidental de um cano furado, foi um descarte direto de óleo que não tinha sido tratado. Mas a história, infelizmente, não termina aqui. Porque uma coisa é ter um vazamento. Outra, completamente diferente, é permitir que esse óleo chegue na costa. Isso mostra uma segunda falha grave, a falha na resposta à emergência. O relatório aponta um atraso crítico de 29 horas. A mancha foi vista por satélite na manhã do dia 25. Só que apesar de terem mandado barcos para procurar, a confirmação visual só veio na tarde do dia seguinte, quando um helicóptero finalmente achou o óleo. 29 horas. Num vazamento de óleo, isso é uma eternidade. E para piorar, a equipe subestimou, e muito, o tamanho do problema. A primeira estimativa feita só no olho foi de 1,7 metros cúbicos, mas o cálculo final, usando os próprios dados da plataforma, mostrou um volume de 122 metros cúbicos. Isso é mais de 70 vezes maior.
E agora, talvez o mais surpreendente de tudo, os próprios programas de computador da empresa previram que o óleo ia chegar na costa no dia 27 de março. Mas, como o relatório aponta, a própria equipe não confiava nos seus sistemas. O aviso foi dado pela máquina, mas foi ignorado. Então, vamos para as conclusões. No final das contas, tivemos a investigação interna da Petrobras e a investigação oficial dos órgãos reguladores, a ANP e o IBAMA. E elas chegaram a conclusões com umas diferenças bem importantes. Olha só que interessante, a investigação da Petrobras focou corretamente nas falhas do equipamento e nos procedimentos que causaram vazamento. Mas a ANP e o IBAMA foram além. Eles adicionaram um terceiro fator que foi fundamental para o desastre: a falha na resposta à emergência. Eles argumentaram que, se a resposta tivesse sido rápida e correta, o óleo poderia não ter chegado na praia. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, para colocar o caso da P53 num contexto maior, esse gráfico do relatório é chocante. Ele mostra que o volume total de óleo derramado de plataformas em 2019 foi de mais de 400 metros cúbicos, um pico gigantesco comparado com os outros anos. Foi um ano simplesmente catastrófico. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O caso da P53 mostra que grandes acidentes raramente acontecem por causa de uma única peça que quebra. Eles vêm de uma cultura, de um sistema que permite que vários pequenos problemas passem batido um atrás do outro, até que o desastre se torne inevitável. A grande pergunta que fica no ar é: será que as causas reais, as falhas de gestão, a cultura, foram de fato corrigidas para evitar que algo assim aconteça de novo?